Goya, um dos maiores pintores de todos os tempos. Difícil fazer uma lista das maiores obras, mas eu tentei. Vamos falar sobre elas depois da vinheta. Oi, sou a Amanda aqui novamente no Arte para você e hoje vamos falar sobre algumas das principais pinturas de Goya. É muito difícil falar sobre as maiores pinturas de um artista dessa magnitude, né, desse tamanho, mas eu fiz aqui uma lista de algumas para a gente poder falar sobre. Não pretendo esgotar nenhuma delas, é claro, pela importância, pelo tamanho dessas obras, mas espero que a gente consiga falar um pouco sobre algumas. Mas antes, vou pedir que vocês assinem o canal, deixem o like, já que ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas, e aí vocês também ficam sabendo quando tiver conteúdo novo por aqui. E vamos então entrar aqui na lista. Saturno devorando seu filho. De acordo com a interpretação convencional, Saturno devorando seu filho ilustra a história grega de Cronos, no título romanizado, né, como Saturno, que, com medo de que um de seus filhos poderia destroná-lo, comeu cada um de seus filhos no momento do nascimento. Essa é uma das 14 chamadas Black Paintings, pinturas negras, pintou diretamente na parede da sua residência entre 1819 e 1823. Depois da sua morte, foram convertidas para telas e estão agora no Museu do Prado, em Madrid. É possível que Goya tenha sido influenciado pelas pinturas de Rubens, de 1636, com o mesmo título. A de Rubens, que também está no Prado, é mais clara, mais leve e uma interpretação mais tradicional dessa mesma narrativa, com menos da selvageria canibalística vista na interpretação de Goya. Alguns críticos dizem até que a representação de Rubens é mais horrenda, é ainda mais cruel, porque mostra o Deus como alguém sem nenhum remorso, louco de poder, um assassino sangue frio que mata os seus filhos inocentes por medo de perder a sua própria posição de poder sem nenhum tipo de arrependimento ou remorso. De forma contrária, contrastando, né, com essa imagem, temos a do Goya, que mostra um homem completamente enlouquecido pelo ato de assassinar o seu próprio filho. A Maia Desnuda. A Maia Desnuda mostra uma mulher, né, uma senhora, deitada nua numa cama com vários travesseiros, né, no seu entorno, e que foi comissionada por Manuel de Godoy para mostrar numa parte de sua coleção. Ele tinha uma coleção particular e nessa coleção tinha uma parte dedicada somente a nus. Goya também fez uma versão dessa mesma pintura, mais vestida, conhecida como a Maia Vestida, que normalmente está ao lado da Maia Desnuda, também no Prado. Essa pintura é muito conhecida pela forma como a qual o modelo olha para o artista e para nós, observadores, de forma direta e muito forte, né? Assim, muito confiante. E o Goya aqui não apenas deixou a igreja enfurecida, mas também deixou a população assim empolvorosa por causa dessa obra, que acabou por digamos assim, ampliar, né, os horizontes estéticos da época. E ela está no Museu do Prado desde 1901, o 2º de maio de 1808. Essa, né, é a peça irmã, né, digamos assim, a peça companhia do 3 de maio de 1808, sobre a qual eu tenho um vídeo separado, então eu não vou falar aqui. Passa na Calle de Alcalá, perto da Puerta del Sol, em Madrid, durante, né, a revolta de 2 de maio. E ele representa uma das muitas revoltas, levantes populares contra a conquista da França pela Espanha, que resultou na Guerra da Península. Ambas as pinturas foram pintadas em 1814, num período de 2 meses, e ambas estão agora no Museu do Prado. E o Goya vivenciou a conquista da Espanha pela França em primeira mão em 1808, quando Napoleão usou a desculpa de pegar de volta suas tropas em Portugal para capturar, para sequestrar, né, digamos assim, ou destronar a monarquia espanhola, e colocando o seu irmão como autoridade local, né, colocou seu irmão no lugar da família real. E essas tentativas de prender os membros da família real espanhola em Madrid causaram essa revolta popular enorme,
que aconteceram entre o 2º e o 3º de maio de 1808, Carlos V da Espanha e sua família. Goya começou a trabalhar nessa pintura em 1800, logo depois de se tornar o pintor oficial da família real, e a terminou em 1801. Ele mostra a família de Carlos IV da Espanha, o próprio rei, né, e sua família, em tamanho real, roupas super opulentas e joias assim chiquerésimas. O Carlos V e a sua mulher, Maria Luísa de Parma, estão mostrados de forma bastante proeminente na obra, acompanhados de seus filhos, outros parentes e membros da corte. A família está vestida em roupas de altíssimo luxo, com os tecidos e peças mais caros que existiam na época e com as joias mais raras, mais caras e mais poderosas que eles tinham na corte. Essa obra é parcialmente inspirada no retrato de Filipe IV, feito por Louis-Michel Van Loo, de 1743, e nas Meninas do Velázquez. Inclusive, o próprio artista aqui, o próprio Goya, é visto trabalhando na tela, como nas Meninas. Esse retrato foi terminado no ano posterior ao Goya ter sido apontado, né, primeiro pintor da corte, que era o posto mais alto possível para um artista espanhol e que tinha sido antes do próprio Velázquez. O Colosso, também conhecido como Gigante, é uma pintura que mostra um gigante no meio da tela, que se movendo em direção ao lado esquerdo da imagem. Montanhas escondem as suas pernas até mais ou menos as suas coxas e nuvens meio que envelopam, né, o seu tronco. O gigante parece estar tomando passos assim agressivos, com um dos seus punhos levantados assim mais ou menos até a altura do seu ombro. E na parte de baixo tem um vale cheio de humanos e cavalos e vacas e gado, né, desesperados, indo cada um na sua própria direção, né, cada um indo para um canto, assim, né, mostrando uma situação embaixo de verdadeiro pânico de todas as espécies vivas, humanas ou não, tentando escapar do gigante. Em 1812, o filho do Goya, Javier Goya, comprou essa pintura. O Pedro Fernandes Duran, eventualmente, comprou também essa obra e deu para o Museu do Prado, onde ela está desde 1931. Já houve, inclusive, uma certa polêmica se essa obra seria mesmo do Goya ou não, mas depois de décadas e décadas de estudo, análise científica e muito debate acadêmico, uso de todo tipo de técnica, inclusive forense, para saber a precedência e a origem, sim, em 2021 foi oficialmente aceito pelo Museu do Prado que essa obra é sim do Goya. Witch Sabbath, o Sabbath das Bruxas, pintado entre 1821 e 1823, que é uma obra sobre violência, intimidação, envelhecimento e morte. Sob a sombra da meia-noite, Satã, ele mesmo, aparece disfarçado como um bode sobre um covil de bruxas muito assustadas. O Goya tinha 75 anos de idade na época, vivia sozinho, estava sofrendo de uma depressão profundíssima e vários problemas de saúde mental. Essa foi uma das 14 black paintings, eu já falei de outra antes, né, que ele pintou direto nas paredes de sua casa, a Quinta del Sordo, ou seja, a casa do surdo, porque sim, ele estava surdo também na época. As pinturas foram feitas em segredo. Ele não deu nome a nenhuma delas e não deixou nenhum tipo de registro ou documentação das suas intenções ao produzi-las. Elas foram removidas e colocadas em telas para suportá-las em 1874, 50 anos depois da sua morte. Antes da transferência, ela era ainda maior, era a maior das black paintings. Mas uma parte dela foi cortada durante a transferência. É vestida, eu já falei na Maia Desnuda. 5 anos depois de terminar a Maia Desnuda, Goya completou a Maia Vestida. E esse trabalho tem o mesmo tema, a mesma modelo, a mesma composição e a mesma pose, só que nesse caso ela está vestida. Mas o fato dela estar vestida não é a única diferença entre as duas pinturas. Na Maia Vestida, ela, né, a própria figura e a sua cama ocupam mais espaço na composição. Apesar de que isso pode parecer muito sutil,
muito provavelmente foi intencional, uma vez que esse tamanho maior que elas ocupam, né, implica um senso de confiança que contrasta com uma natureza mais tímida, né, digamos assim, de uma modelo nua. E essa diferença fica ainda mais aparente quando você vê as pinturas lado a lado no Museu do Prado. The Dog, El Perro, em espanhol, é mais uma que está no Museu do Prado e que mostra uma cabeça de um cachorro olhando para cima. O cachorro está virtualmente perdido na imensidão da imagem, que é completamente vazia, a não ser por uma mancha, né, uma região, digamos assim, escura na parte de baixo da imagem. A gente não vê o resto do corpo do cachorro. O cachorro, que na verdade está em agonia, quase que se afogando, né, de acordo com a plaquinha que acompanha né, El Perro no Museu do Prado. Essa aqui é mais uma das black paintings que ele criou, como eu já disse, diretamente na parede da sua casa entre 1819 e 1823, quando ele estava velho, bem velho, né? Estava lá nos 70 e muitos, vivendo sozinho, surdo e em profundíssima agonia mental e física. E, inclusive, ele não queria que essas pinturas fossem vistas publicamente, né? A ideia original é que elas fossem mantidas secretas. Não é muito fácil falar sobre as obras do Goya, especialmente essas black paintings. Eu até pensei em fazer um vídeo só sobre elas. São muito pesadas, muito densas, muito intensas, difíceis. Então aqui eu quis falar sobre algumas, porque são magníficas e são extremamente importantes, mas são muito, muito angustiantes. O Goya é um artista que pode trazer muita agonia. Posso falar mais sobre ele aqui, se vocês gostaram. Posso falar mais sobre as black paintings. Posso falar mais sobre, fazer outros recortes sobre, ou até falar mais de outras obras dele, caso vocês tenham interesse, porque realmente ele não é um artista fácil de falar. Demanda uma preparaçãozinha maior e tal, então mas eu quis fazer esse vídeo ainda assim, porque é um artista maravilhoso, não só porque eu gosto, mas assim, né, porque é fundamental que se fale sobre. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, como sempre peço mais uma vez o like, peço que assinem o canal e peço também, como sempre, sugestões de novos temas e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!